Os assuntos que marcam as discussões do dia a dia. Na Som Maior Antena 1, a opinião das 8. Da Inglaterra, sul da Inglaterra, fala professor, filósofo Lúcio Pachter. Alô, Lúcio, bom dia. Bom dia, Adelor. Há alguns dias, logo que cheguei aqui, estavam anunciando um show num teatro na beira da praia, com aquele músico, o Don McLean. Ele canta ele tem algumas músicas muito bonitas da década de 70, década de 80, uma música que ele fez em homenagem ao Vincent van Gogh, chamada Vincent. Ele tocou essa música na trilogia tópica que ocorre em algumas pessoas, na estrutura do pensamento de algumas pessoas. Isso na clínica filosófica a gente chama com o nome de ação, hipótese, experimentação. Bem, algumas pessoas, elas tendem, até por contingência da época em que elas vivem, do contexto onde elas estão inseridas, elas tendem a primeiro pensar em algo que elas vão fazer, em seguida elas se colocam a fazer alguma coisa a respeito daquilo, e então, no devido tempo, elas colhem os resultados disso. Toda a nossa sociedade, em grande parte, é calcada nisso. Então a gente pensa, bom, eu vou trabalhar em determinada coisa, depois a gente parte para concursos, para tentar ser aprovado e trabalhar naquilo, e por fim a gente colhe os resultados desse trabalho. Bem, isso no papel é tranquilo, né? Parece um tanto natural e consequente, só que não é sempre assim que acontece. Algumas pessoas, por exemplo, elas são muito ricas em pensar as coisas, mas elas não conseguem fazer nada a respeito daquilo que pensaram, e a colheita que elas obtêm a partir daquilo que elas pensaram, às vezes é completamente distinto de todo o resto. Então são pessoas que têm uma grande capacidade para pensar apenas as coisas, mas a partir dali elas cruzam os braços e não fazem mais nada. Não que isso seja errado ou ruim, em muitos contextos isso é fundamental e necessário. Temos pessoas que apenas pensem as coisas. Claro que alguns filósofos não gostavam nada desse tipo de atitude, como Marx. Marx achava que nós já havíamos pensado demais o mundo, que agora chegava o momento de modificar o mundo, modificar as coisas. Claro, era o pensamento dele. Outras pessoas não fazem nada disso. Há pessoas que elas pensam em algo e, ao invés de em seguida fazer alguma coisa a respeito, elas cruzam os braços e ficam na expectativa das colheitas, dos resultados. É como se por alguma questão mágica o pensamento delas se movesse daquilo que elas pensaram para a colheita, para os resultados. Então algumas pessoas acham isso. Às vezes a relação do casal não vai bem e o marido ou a esposa, ele pega e começa a pensar, bom, eu vou falar com a minha esposa, vou me desculpar com ela, tal. Só que é isso que ele pensou. Às vezes ele não faz nada a respeito disso e fica na expectativa de que as coisas vão se resolver só pelo fato de ele ter pensado que as coisas poderiam se resolver. Mas ainda outras manifestações aqui que podemos considerar. Por exemplo, há pessoas que elas não pensam as coisas, elas fazem, elas já partem para uma ação. Quando há algo a ser feito, elas não ficam paradas pensando. Primeiro elas fazem, depois é que elas vão pensar naquilo que elas fizeram. Em alguns momentos na vida eu acho que isso é importante ser assim, mas há muitos momentos na vida nos quais, se fizermos isso, as consequências podem ser grandes. Essa coisa de primeiro fazer e depois pensar aquilo que fez. Ainda, nesse sentido, nós podemos considerar aquelas pessoas que não pensam naquilo que vão fazer e também não fazem a respeito nada. Algumas pessoas vivem de expectativas. Aqui, onde estou na Inglaterra, a poucos quilômetros no outro lado, já é a França. Durante muito tempo os franceses e ingleses brigaram muito.
muitas vezes se confrontaram ao longo da história, brigaram demais. Em muitos desses momentos de briga entre esses dois povos, houve pessoas que simplesmente pararam e ficaram na expectativa de que as coisas se resolvessem de outra forma. Não tomaram partido, não tomaram um movimento em direção a qualquer dessas coisas. Lúcio, ainda ontem eu recebia referências à sua palestra no auditório da Unesc, 15 dias, semana passada, aliás, terça-feira da semana passada, pessoas que foram e ficaram encantadas com a sua palestra e pessoas colocando a Rádio Som Maior no compromisso de agendar outra palestra sua para o primeiro semestre de 2008. Duas músicas, eu não sei se houve tempo para o Jaffa e para a equipe poderem selecionar. Vincent, essa aqui, Lúcio. Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, still your love was true. And when no hope was left inside on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful